Pronto, deve estar gravando agora, então vocês devem comportar bem, porque todo mundo pode ver, tá certo? Agora, vamos para Gênesis capítulo 1 e vamos iniciar nosso estudo hoje à noite naquela segunda, está na página 7, mais ou menos isso, aí na sua apostila? Página 7, tá certo. Vamos para Gênesis capítulo 1, vamos entrar na Bíblia, vamos começar a realmente estudar este assunto da criação. Então, Gênesis capítulo 1, vamos ler os primeiros 5 versos, só os primeiros 5 versos para hoje à noite, certo? E vamos começar na frente, e aí cada seminarista lendo um verso, aqueles primeiros 5 versos, tá bom? Então, alguém ali na minha frente, começa, e daí a pessoa atrás, daí vai lendo os primeiros 5 versos, tá bom? Pode começar. Alguém tem que ser voluntário. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Isso, tá certo. Agora, eu quero que vocês prestem atenção naquela primeira frase de verso 1. No princípio, criou Deus. Agora, bem interessante esse verso. Tudo indica que esse verso, naquela primeira frase, está nos mostrando que antes que tudo começou, era só Deus. Só Deus. Agora, a gente sabe desse fato pela Bíblia. Nós sabemos que Deus é eterno, não teve início, não tem fim. Então, antes que tudo começou, era somente Deus. Mas uma das coisas que nós temos que ver, primeiramente, inicialmente, que vamos ver hoje, é o seguinte. A Bíblia tem respostas a várias perguntas que muitas pessoas já tiveram. Primeiro, quem criou? E já está na tela. Quem criou foi? Deus. O que foi criado? Tudo foi criado. Tudo foi criado por Deus, não foi? Existe qualquer coisa que Deus não criou? Não. Tudo foi criado por Ele. É interessante, até Colossenses diz que tudo foi criado por Ele e para Ele, não foi? Então, Deus criou tudo. Como foi criado tudo? Pelo poder, pelo seu poder ou pelo poder da sua palavra. Pode colocar isso. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Agora, quando tudo foi criado? No princípio. No princípio. Logicamente, tem que ser no princípio. Porque antes disso, não teve início, não teve princípio. Então, tudo foi criado no princípio. Agora, a última pergunta é onde muitas vezes existem problemas. Quanto tempo levou para criar tudo? 6 dias. Exatamente. 6 dias. E estes 6 dias, nós vamos ver, talvez na segunda parte da aula hoje à noite, estes 6 dias eram dias de 24 horas. E isto é importantíssimo, porque existe uma linha de pensamento que diz que esses dias eram períodos ou épocas que podia ter sido 1000 anos ou épocas de longo tempo. E esta ideia foi iniciada para tentar explicar dinossauros, a formação das camadas de sedimento na Terra, as pedras e coisas assim, o petróleo, e aquele tipo de coisa que os evolucionistas e geólogos dizem que levou milhões e milhões de anos de formar. Mas nós temos que voltar à palavra de Deus. Nós temos que entender o que a palavra de Deus diz, e a gente aceita o que a palavra de Deus diz,
porque é a palavra de Deus aquele que criou tudo. Certo? Agora, quando nós falamos sobre este negócio da origem do universo, nós começamos a falar sobre a ideia evolucionista. E eu começo com a ideia evolucionista por causa do fato que é a ideia que é mais encontrada ou é mais comum. E a primeira coisa que nós encontramos na ideia evolucionista, vocês já ouviram, já sabem, que eles dizem que tudo iniciou com aquele Big Bang, não é? Aquela explosão. A ideia de que, no início, houve esses gases que se reuniram lá no espaço, em algum canto. E esses gases, quando eles começaram a formar e ficar certinho, no lugar certo, de repente, essa mistura de gases explodiram. E dessa explosão, os planetas se formaram e o Sol e aquelas coisas todas se formaram ao decorrer de bilhões de anos e muito tempo e chance e lá vai. Um dos problemas com essa ideia é que para ter esse Big Bang, precisamos de algo para fazer aquela explosão. Tem que ter matéria e energia. Você não pode ter uma explosão do nada. Não pode... E mesmo que esses gases se formaram no lugar, na hora certa e explodiram, ainda a gente pergunta, de onde veio esses gases? E a evolução não tem uma explicação por isso. De onde e como esta matéria e energia original derivou-se? Ou de onde veio? E a evolucionista não tem resposta por isto. E nunca terá. Porque, em realidade, é algo que não tem apoio, não tem como ter esta energia e matéria. Daqui a pouco, você tem ali as citações. Eu vou mostrar aquelas citações no slide daqui a pouco, certo? Mas número 3 diz, de despedir ou desconsiderar esta pergunta significa que você tem uma história sem fundação. E aí você tem que aceitar isto pela fé cega. Esta razão que eu digo, e eu sempre falo, que a nossa ideia, ou a ideia bíblica sobre a criação do universo, nós aceitamos pela fé, mas a nossa fé não é cega. Nossa fé não é cega porque foi Deus que escreveu o livro que conta a história de como tudo foi criado. O evolucionista tem que colocar seus próprios pensamentos ao lado, as coisas que ele diz que aceita, e ele tem que ter uma fé cega. Ou seja, ele tem que acreditar em algo que não pode comprovar. E não tem nada para reproduzir essas coisas. Nunca foi reproduzido o Big Bang. Nunca alguém conseguiu reproduzir o que eles disseram que originou o universo. E interessante, mesmo que no laboratório eles podiam pegar esses gases e misturar esses gases na quantidade suficiente e certinhas, que eles podiam reproduzir um Big Bang. Qual seria o problema com isto? Qual seria o problema com isso? Eles conseguiram sentar no laboratório, pegar os gases, ajuntar os gases e tudo isso e reproduzir o Big Bang. Qual é o problema com isto? É que o ser humano, uma pessoa com inteligência, está pegando esses gases, está juntando esses gases nas quantidades suficientes para reproduzir a coisa. Na mente deles, tudo isso aconteceu sem ninguém interferir. Está vendo? Até o evolucionista está equivocado na sua ideia sobre a origem do universo. Agora, veja. Essa aqui, Paul Davies, é um físico e evolucionista, certo? Ele falou, você tem aí em 2001, não, desculpa, não foi em 2001. Ele escreveu, ele colocou no livro dele, ele escreveu o seguinte, você tem ali na sua apostila, ali no slide também. O Big Bang representa
a suspensão instantânea das leis físicas. Ele já está negando as coisas que ele diz que acredita, porque as leis físicas não podem ser suspensos. De acordo com a mente evolucionista, com a ideia e os argumentos evolucionistas, você não pode suspender as leis físicas. Um momento repentino de anarquia que permitiu algo surgir de nada. Agora, Deus disse que no princípio ele criou os céus e a terra. Ou seja, ele criou tudo do nada. Então, eles estão equivocados, até nas seus próprios declarações. Ele representa um milagre verdadeiro. Agora, o evolucionista acredita em milagres? Não. Ele é naturalista. Ele é materialista. Só as coisas que pode ver, os processos naturais. Então, está equivocado, mesmo na sua fala, mesmo nas suas próprias declarações sobre o surgimento do universo. Veja esse evolucionista, Joseph Silk, certo? Ele é PhD, professor de astronomia, e ele, em 2005, escreveu o seguinte: é simplesmente justo dizer que ainda temos uma teoria sem um princípio. Então, na realidade, não é uma teoria. É apenas uma hipótese. Uma teoria tem princípio. Uma hipótese é só alguém soltando sua opinião sobre alguma coisa. Certo? Alguns de vocês chegaram de ônibus hoje para a aula. Eu estou certo? Sim. Eu não tenho prova. Eu nem tenho ideia se era possível, porque não sei se ônibus passa aí. Eu estou julgando uma hipótese, sem qualquer fundamento. Eles estão fazendo a mesma coisa. Eles não têm como provar, eles têm que aceitar evolução pela fé cega. Agora, o Big Bang representa um milagre verdadeiro. O Big Bang representa um milagre verdadeiro. Agora, quando eu digo um milagre verdadeiro, eu não estou dizendo que o Big Bang é a verdade. Eu estou simplesmente dizendo que a sua ideia, sua teoria sobre Big Bang tem que pensar no milagre. E eles não aceitam milagre. Então, estão completamente equivocados. Tudo na ideia do evolucionismo está baseado na ideia de uniformitarismo. Veja aquela palavra bem grande. Essa, meu pai sempre chamava de palavra de 50 centavos, certo? Ou seja, você aprende essa palavra, você ganha 50 centavos. Esse uniformitarismo, a definição está ali. A doutrina que explica todas as mudanças por processos de ação uniforme. Erosão, depósitos, coisas assim. A ideia é o seguinte: nós podemos observar terra sendo mudada por causa de ventos e erosão, coisa assim. Vocês moram perto da praia, não é? Alguém já observou as dunas na praia de areia crescendo ou diminuindo? Você já viu alguma coisa assim? Não? Quantos de vocês já foram para... qual é uma praia perto aí que tem dunas de areia? Tem? Eu lembro no carnaval, na época de carnaval, eu fui para o acampamento de jovens da igreja de Salem, certo? E nós fomos na praia, qual foi o nome daquela praia? Foi lá perto de Aracaju. Sim, isso. Eu lembro saindo daquela casa, fazendo uma corrida na parte da manhã.
E eu lembro também nós indo para a praia, voltando e tudo isso. E naquela ida, na estrada, teve umas dunas de areia, que a areia estava invadindo a estrada. E você podia ver que já tinha várias vezes máquinas, alguém que tinha tirado aquela areia para tirar a areia da estrada. E você podia ver que com o tempo o vento iria puxar aquela areia de novo em cima da estrada. Esses processos naturais nós podemos medir, certo? A erosão de um rio, quanto sal está entrando nos oceanos e coisas assim. Nós podemos medir esses processos. Agora, uniformitarismo, a ideia de evolução é o seguinte: estes processos continuaram no passado da mesma forma que a gente observa hoje. Essa maneira que eles dizem que a idade da Terra é bilhões de anos, do universo, das estrelas, tudo isso, porque eles estão dizendo, a gente pode medir o que a gente observa hoje. Então, esses processos continuaram do mesmo jeito por centenas de séculos, de milhões de anos no passado, e nunca mudou. Esses processos sempre foram a mesma coisa até a eternidade passada. Essa razão que o evolucionista chega a bilhões e bilhões e bilhões de anos sobre a idade da Terra, sobre a idade do universo, e lá vai. Porque ele está usando esta ideia de uniformitarismo. Agora, nós vamos ver daqui a pouco que isso não é necessário, certo? Isso não é necessário. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Agora, vamos continuar. Quando nós entramos na Bíblia, Gênesis 1, versos 1 a 8, já lemos Gênesis 1, 1 a 5. Nós encontramos primeiro verso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Daí a Bíblia diz em verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E tudo isso acontecendo naquele primeiro dia da criação. O que estamos vendo é que naquele princípio, naquele primeiro dia, quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou a matéria e a energia. E as duas coisas são necessárias para ter um universo. Matéria é o que faz você, que faz eu, a nossa massa, certo? Nós somos feitos de matéria. Todo o universo é feito de matéria. O espaço, o céu, a terra, a matéria. Tudo no universo é feito dessas coisas. Nós temos aqui uma citação. Eu vou mostrar a citação e a gente vai voltar para a nossa matéria aqui, certo? Material. Esse homem, Dr. Jason Lisle, ele é um americano, PhD, astrofísico, certo? Este homem, ele estuda as estrelas, ele estuda a física e tudo isso. E ele disse, Deus criou o universo de ser essencialmente matéria só. E é coisa boa que ele fez isso. Quando matéria e antimatéria se ajuntam, elas se destroem violentamente. Se o universo teve quantidades iguais de matéria e antimatéria, como o Big Bang exige, a vida não seria possível. Agora, veja que entende o que ele está dizendo. Quando o evolucionista diz que o universo começou com aquela explosão, ele está dizendo que naquele princípio você teve quantidades iguais de matéria e antimatéria. Mas as duas coisas, eles não interagem bem e causa a destruição completa. Então ele está dizendo, para ter o Big Bang, você tem que ter matéria e antimatéria da mesma quantidade que vai destruir tudo e não vai causar vida. Então é impossível ter o Big Bang e também ter a vida.
se você tem o Big Bang e não tem vida. Você não pode ter a vida se tiver o Big Bang. Então, em tudo que o evolucionista trata ou fala, ele está equivocado. Ele está usando ideias que não se ajuntam. Não é coerente. Entendeu? Essa que é importante quando nós estamos tratando a Bíblia. Porque a Bíblia, quando Deus fala da criação, é tudo numa ordem lógica, uma ordem que pode ser entendida. Você pode ver que Deus fez tudo da forma que Ele queria, com as leis dele. E tudo segue que nós podemos entender. Agora, voltamos. Peraí, aqui. Agora, nós temos verso 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Agora, tem pessoas que interpretam esse verso 3 de falar que quando ele diz haja luz, ele estava tratando o Big Bang. Só que não é isto. É apenas Deus separando as trevas e a luz. Em verso 3, nós não temos o sol, não temos estrelas, não tem a lua, certo? Esta luz aqui é a luz de Deus. Alguém já pegou uma lanterna e ligou aquela lanterna com uma bola, alguma coisa assim? Quando você liga aquela lanterna, a luz bate na frente daquela coisa e causa o que no outro lado daquele objeto? Uma sombra, exatamente. Então você tem uma divisão entre a luz e as trevas. Deus criou a energia. Ele disse, haja luz. Isto não era a luz do sol, não era a luz das estrelas, não era a luz da lua. Era apenas a luz de Deus. Ele criou uma separação de luz e trevas naquele dia. Deus criou também um firmamento. E essa aqui é bem interessante. Tem algumas versões que diz expansão. Quantos de vocês têm a palavra firmamento em verso 6? Quantos de vocês têm firmamento? Alguém tem expansão aí? Expansão, certo. Às vezes é traduzida diferente, certo? Mas a palavra, interessante, a palavra pode ser melhor traduzido como firmamento. Eu vou mostrar por quê daqui a pouco. Mas a primeira coisa, esse firmamento é importante. Deixa eu explicar por quê. Esse firmamento é importante pelo fato de que antes do dilúvio, qual é uma das coisas na Bíblia que nós encontramos antes do dilúvio que era bem diferente do que hoje? Como é? Não chovia. Não chovia. Certo. Vai até a última página da sua apostila. Agora, Noé é a nossa linha de divisão, não é? Antes do dilúvio, o que é uma das coisas aparente, bem óbvio, que foi bem diferente antes e depois do dilúvio? Tempo de vida, não foi? A idade dos homens. Antes do dilúvio, a pessoa que viveu menos tempo foi Enoque, e Enoque foi levado para o céu sem morrer, não foi? Lameque foi 777 anos porque ele morreu, Deus deixou ele morrer e não passar pelo dilúvio, certo? Mas o resto dos homens era 900 anos por aí. Não foi? 800, 900 anos. Depois do dilúvio, você teve uma grande diferença nas idades dos homens. Outra coisa. Uma das coisas que todo mundo acha tão interessante
sobre os animais que viveram antes do dilúvio, os dinossauros. Qual a coisa que mais achamos interessante sobre dinossauro? O tamanho. Imenso. Esses animais eram imensos. Então, nós temos ali, número 1, as criaturas antediluvianas, ou seja, antes do dilúvio, necessitavam um ambiente diferente que hoje. Um ambiente diferente. Tinha que ser um ambiente que produzia plantas e comidas que podiam sustentar seu peso, seu crescimento. Quando nosso cachorro, nosso fila que nós temos aqui em casa, o macho que nós temos, quando pegamos aquele cachorro, chegou aqui em casa, nós não podíamos acreditar o tamanho dele. Ele já era, com acho que menos de 3 meses, ele já era um animal imenso. E eu não podia acreditar quanta ração aquele bicho comia. E ele come. E a única coisa que tem me surpreendido mais ainda, não é somente ele, mas agora os filhotes dele que estão aqui em casa. Eu não brinco com vocês. Nós temos 7 filhotes aqui dele, do macho. Estão comendo mais de 25 quilos de ração em 2 semanas. Já comem 25 quilos de ração. Eles consomem comida. E esse aqui é um cachorro. Imagina quanta comida um dinossauro iria precisar para sobreviver. Nós estamos tratando o ambiente antes do dilúvio bem diferente que hoje. As idades humanas antediluvianos necessitavam um ambiente diferente do que hoje. Tinha que ter um ambiente bem diferente. Por quê? Para viver 900 anos, você tem que ter uma boa saúde, não tem? Qual é uma das doenças que mais mata a gente hoje em dia? Temos várias. A gente podia falar de câncer. A gente podia falar de problemas cardíacos. Nós podíamos falar de diabetes. Nós podíamos falar de várias coisas que nós enfrentamos, de doenças de hoje em dia que mata a gente. Naquela época, o ambiente era diferente. A comida era diferente. A genética era diferente. Eles estavam mais perto de Adão, então a perfeição, mesmo que já foi corrompido pelo pecado, ainda era mais perfeito lá do que hoje. Tudo era bem diferente. Agora, número 3. Você tem ali, em algumas versões, a palavra expansão é trocada para firmamento. Realmente, a segunda palavra é a melhor tradução. Pois, em hebraico, a palavra é raquia, que quer dizer comprime ou bate o arco do céu em folhas finas metálicas. Tem pessoas, tem teorias, e eu vou tratar agora uma teoria. Não é um fato, não pode ser comprovado, porque ninguém estava lá, senão Deus. E Deus não nos disse exatamente como era. É uma teoria. Mas a nossa teoria não tem nenhuma razão que nós não podemos falar dessa teoria. Mas a teoria é o seguinte. A teoria é que quando Deus criou a terra, os céus e a terra, a Bíblia diz em verso 6, haja uma expansão, um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Existe uma teoria que diz o seguinte: quando Deus separou as águas, ele fez um firmamento que era como se fosse uma camada de água. Em realidade, gelo. Certo? Imagina uma camada ou capa de 6 metros de grossura de hidrogênio, congelado com uma camada de gelo nos 2 lados. Agora, uma das razões que existe essa teoria é pelo fato de que tinha que chover 40 dias e 40 noites no dilúvio, não foi?
e a pessoa diz de onde veio toda essa água. Então, a ideia é quando as fontes do abismo romperam, aquela ação vulcânica causou que aquele gelo que estava na atmosfera e aquele firmamento, que isso descongelou e caiu toda aquela chuva na terra. E também as fontes do abismo abriram e também cobriram a terra. É uma teoria, gente. Não tem nada que pode comprovar que é verdade. Mas tem algumas ideias interessantes sobre isso que nós vamos mostrar. Vocês estão vendo aquela imagem daquela, como se fosse uma bola de proteção ao redor da Terra, certo? Vocês já ouviram falar do efeito estufa? Já sabe o que é o efeito estufa? Você faz uma estufa, bota as plantas, é feita como se fosse uma casa feita de vidro, onde a luz do sol pode entrar, ou certos raios solares entram, causa dentro aquele bafo, certo? E assim faz com que as plantas crescem melhores. A ideia desse firmamento é que criou este efeito estufa na Terra durante a época antes do dilúvio. Criou uma camada de proteção ao redor da Terra. E essa camada de proteção criou um ambiente na Terra tropical, como se fosse Amazonas ou aquela dentro de uma estufa. A ideia é que raios solares entraram e criaram um ambiente que não era extremo calor e nem frio. Foi completamente equilibrado este ambiente. Agora, isso é interessante quando nós falamos sobre alguns efeitos. Quais seriam alguns efeitos? Primeiro, por causa disto, iria aumentar a pressão atmosférica quase 3 vezes do que nós temos hoje. Agora, alguém já ouviu falar da terapia hiperbárico? Já ouviu falar de uma terapia assim? Muitos atletas gostam de usar isso para recuperar de fraturas, de outras lesões que um atleta recebe. Tem um jogador de futebol famoso que disse que ele teve uma dessas, o que você chama dessas salas de hiperbáricos, e ele todo dia ele ia entrar e passar um tempo dentro. E esse negócio aumenta a pressão atmosférica que ajuda na recuperação de uma lesão, alguma ferida, especialmente esportiva. Iria aumentar também a concentração de oxigênio. Iria aumentar também a concentração de oxigênio. E isso ajuda. Oxigênio demais é tóxico. Em realidade, oxigênio é um gás tóxico. Mas Deus nos criou para poder respirar, e a quantidade de oxigênio é bom para nós. Quando você aumenta a concentração de oxigênio, isso pode ajudar. Quando diminuir a concentração de oxigênio, é muito mais difícil de respirar e você cansa mais fácil. É interessante, aquele monte Everest lá em ou que chama na Ásia. Quando você chega a certa altura, eles dizem que é quase impossível respirar se não usar aquela coisa para respirar oxigênio. Porque a concentração de oxigênio é tão pouco que a pessoa cansa, pode morrer rapidamente. Mas quando você aumenta a concentração de oxigênio, isso pode ajudar na recuperação do seu corpo, certo? Também dizem, esses que têm essa teoria da camada do firmamento assim, diz que o campo magnético era mais forte que hoje, pelo menos 3 vezes mais forte que hoje. Esse campo magnético iria causar
efeitos, benefícios para o homem. Também no ambiente, por causa da luz batendo naquela camada de firmamento, um ambiente com brilho de cor-de-rosa todos os dias. E diz que esse brilho cor-de-rosa é calmante, ajuda a pessoa a se acalmar. Pastor James conta uma história que ele visitou um museu de um amigo dele lá nos Estados Unidos, em Texas. E esse amigo dele é uma das pessoas que gosta muito dessa teoria do firmamento assim. E diz que acho que o cunhado dele estava tendo alguns problemas, estressado, coisa assim. Depressão, algumas coisas dessa forma. Então, quando estava no museu, esse homem andava de óculos de sol cor-de-rosa. E deu para ele, disse, olha, toma. Então, ficaram andando ali no museu. E quando terminaram, perguntou ele sobre a pressão, sobre como ele estava sentindo. Ele disse, eu estou sentindo muito bem. Muito diferente que quando eu entrei. Ele disse que foi o efeito daquele óculos de sol. Agora, eu não posso dizer com certeza, porque eu não estava lá e também não estava lá antes do dilúvio. Mas são essas as partes da teoria sobre essa camada. E imagina, se Deus queria criar um ambiente perfeito, não iria ser bom desta forma, as pessoas mais calmas, não estar com tanta raiva um com o outro, não estava estressado como nós estamos estressados hoje. Então, se você quer testar a ideia, vai comprar um óculos de sol cor-de-rosa e vê se tem alguma verdade ali dentro, tá certo? Faz a prova e você fica à vontade, tá bom? Mas outras coisas também dizem que os raios solares, aquela camada de vapor, os raios solares prejudiciais teriam sido filtrados e somente os raios beneficiários teriam entrado. Agora, voltamos àquela ideia das idades, o fato que os dinossauros ficaram extintos depois do dilúvio. Eu faço uma pergunta. Noé precisava colocar dinossauros na arca? Sim, Deus mandou ele colocar 2 de cada, não foi? Então, se o dinossauro é um animal, tinha que estar na arca. Então, quando saiu da arca, saíram também dinossauros. Mas por que estão extintos hoje? Uma das razões pode ser por causa da mudança do ambiente. O ambiente era bem diferente do que hoje. Então, nós temos hoje em dia câncer e outras coisas assim causado, muitas vezes pessoas falam, por causa dos raios solares. Antes do dilúvio, talvez não teve esses problemas. Os raios solares foram filtrados. Também as estrelas, e isso é bom. Pega a sua Bíblia e vai até Jó capítulo 38, certo? Jó 38. Isto eu gosto. Jó capítulo 38. Chegou lá em Jó 38? Vamos ler versos 4 a 7. E eu gostaria que ter 4 irmãos que leiam aqueles 4 versos. Por favor. 4, 5, 6, 7. Pode ler. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem entendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Agora, eu não vou entrar no argumento e na discussão e estudo sobre os filhos de Deus. Isso é para Pastor James em setembro na conferência, tá certo? Mas, ali em verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Eu não sei se quantos de vocês já estudaram as ondas de luz.
Mas dizem que a luz, as ondas de luz, produzem som. E a ideia, a parte da teoria, dessa teoria sobre o firmamento, é que a luz das estrelas, na época antes do dilúvio, aquela camada filtrava aquelas ondas da luz das estrelas e produziu um som que tranquilizava, um som que ajudava, e as estrelas aparecem mais brilhantes quando? À noite, no escuro, exatamente. Então imagina, você acorda de manhã, cor-de-rosa, um ambiente perfeito, tranquilo, e à noite, quando é hora de dormir, a luz das estrelas, produzindo um som, ajudando você a descansar e dormir. Quantos de vocês gostam de ouvir algum som, alguma música, alguma coisa tranquila quando está dormindo? Alguém gosta de fazer alguma coisa dessa? Cíntia, tempo atrás, Cíntia começou a fazer isto. E quando Cíntia foi embora para os Estados Unidos o mês passado, para o casamento da mãe dela, eu senti falta. Não somente da minha esposa, claro, mas também das músicas e as coisas que ela tocava no quarto quando ela ia dormir. Porque eu já estava acostumado a ouvir aquelas coisas. Então, quando faltava, eu sentia a falta. Agora, geralmente, ela está com alguma coisa na Bíblia sendo lida, alguma coisa assim. Mas imagina, quando Deus criou os céus e a terra, fazendo com que tranquilizava o pessoal, fez com que nós pudéssemos ter uma vida mais tranquila antes do dilúvio, certo? Agora, nós temos ali mais uma coisa que está na sua apostila. Vai até Hebreus capítulo 1, verso 3, por favor. Hebreus capítulo 1, verso 3. Está ali na sua apostila o verso, mas eu quero que nós olhamos no verso também na Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 3. Chegando lá, alguém leia, por favor. Hebreus 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Tem uma frase ali no verso. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que a Terra está suspenso no universo? Deus está segurando, sim. Está sustentando. Mas existe uma lei científica. Uma lei da física. Existe um princípio da física, da ciência, que encaixa aqui em Hebreus 1:3. Também é Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Qual é aquele princípio, aquela ideia da ciência? A lei da gravidade. A lei da gravidade. Por que vocês não estão flutuando nas suas cadeiras? A gravidade está segurando você no chão. Quando você pula, por um segundo, você está desafiando aquela lei da gravidade. Mas você acaba caindo de novo. Você quer saber como perder um bom peso rapidamente? Faz uma viagem para a Lua. Porque a gravidade é diferente. É a gravidade que faz o seu peso o que é. A sua massa
multiplicado pela taxa da gravidade, a velocidade da gravidade faz o seu peso. Vai para a Lua e você vai pesar menos. É simples. Então, a próxima vez que você quer perder alguns quilos, faz a viagem para a Lua. Mas a lei da gravidade é o que segura a gente na Terra. Também é essa lei da gravidade que faz com que todos os planetas e o Sol e tudo está suspenso lá no universo. Essa é a razão que nós não chegamos mais perto do Sol e todos nós queimamos. Descobriram recentemente, ou foi falado recentemente, e eu gostei disso quando eu estava lendo. Os cientistas estão procurando em todo o universo planetas que estão na distância perfeita do Sol, da sua galáxia, para que pode sustentar a vida. Estão querendo dizer que em outras galáxias, em outros lugares no universo, existem planetas que estão na distância perfeita como o nosso, para que pode sustentar a vida, porque eles querem comprovar que a vida veio de chance e tempo e não por causa de Deus. Não tem aquela história, aquela conta de fadas sobre a menina e os 3 ursos? Tem. Qual é o nome da menina? Qual é o nome da menina? Aquela menina que ela vai na casa dos ursos e ela começa a comer lá, e uma é mais quente, mais frio e tudo isso. Alguém sabe aquela história? O nome da menina? Não lembramos, só uma história. É? O que eles chamam, o que cientistas chamam esses planetas, dessas galáxias, eles chamam esses planetas pelo nome daquela menina. Então, eles mesmos estão dizendo que essa ideia de planetas feita a nossa é uma mitologia, é uma conta de fada. Entendeu? Quando nós olhamos na Terra, nós podemos ver que a Terra está na posição perfeita. Não é quente demais, não é frio demais. Está na posição correta, perfeita, para sustentar a vida. E é o único planeta que tem isso. Marte não pode. Nenhum dos outros planetas pode sustentar a vida. Só a Terra. Então, o que estamos vendo, ou comprovando, ou apoiando mais ainda, é que Deus fez nosso planeta para nós, para a vida, é o único desse jeito. E Ele fez para demonstrar seu poder para todos nós. A evolução não pode, mesmo tentando, não pode excluir Deus de toda essa história. Agora, nós podemos, deixa-me ver aqui na minha matéria aqui, eu não quero andar rápido demais. Pastor Fábio, faço uma pergunta. Se nós terminarmos a aula cedo hoje à noite, os alunos revoltam ou tem algum problema? Não. Ou isso fica com o professor? Não tem problema não. Tá bom, eu não quero andar rápido demais. E eu quero dar tempo para vocês fazerem perguntas, tá bom? Agora, já é 7:50, certo? Alguém tem alguma pergunta desta matéria até aqui? Não quero andar além de outra coisa até que nós vemos se tem alguma pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, eu tenho. Sim. Como o criacionismo define a criação do tempo? Do tempo? Isso. Como falando sobre dias e tudo isso? Isso. Tá certo. Essa vai ser a próxima parte da nossa matéria, tá bom? Na segunda parte. Não, eu não tô simplesmente eu vou dizer assim. Toma muito cuidado, porque pessoas dizem, Deus é além do tempo. Deus podia ter feito de todo jeito que Ele queria. Mas a gente sabe
que Deus vai fazer tudo dentro do que ele falou na sua palavra, não é? Deus vai contradizer alguma coisa na sua palavra? Não. Então, o que estamos lendo na sua palavra, na palavra de Deus, vai nos direcionar, nos orientar em relação à definição do tempo, não vai? Agora, logo quando nós falamos do tempo, eu já vou para o fim da aula. Logo quando falamos do tempo, todo mundo quer pular para 2 Pedro, onde a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não é? Então, todo mundo vai dizer que isso nos diz que Deus podia ter criado tudo em milhões de anos. Só que nós vamos ver aquela passagem, aquele contexto não tem nada a ver com a criação do universo, certo? E nós vamos ver isso na próxima parte da aula, quando nós falamos sobre o tempo, a origem do tempo, certo? Mas então eu vou reservar a resposta exata até lá. Pode ser? Pode. Tá bom. Tem alguma outra pergunta? Pastor, só para, talvez, vai ser um pouco da aula, mas dentro da questão do oxigênio. Sim. Tem uma informação, eu queria até saber se era verdade, que Thomas Edison, quando criou a lâmpada original não tem oxigênio. Então, há uma informação que até hoje existe essa lâmpada, né, que foi criada. Então, quando foi trazida para outros países, se deu a possibilidade do oxigênio, e por isso que ela queima hoje. Nesse contexto, é verdade isso? Well, quando o homem que inventou a lâmpada, certo? Edison, ele estava tentando fazer algo, uma maneira de queimar algo num vácuo, certo? Quando você queima alguma coisa, o que acontece, eu vou falar desse jeito, o fogo. Para o fogo existir, você tem que ter duas coisas. Quais são? Oxigênio e... Qual outra coisa que precisa, além de oxigênio? Matéria, combustível, exatamente. Tem que ter combustível e tem que ter oxigênio. Se você tem como tirar o oxigênio, daí você apaga o fogo, não é? Então, Edison queria fazer uma lâmpada que aquele fogo podia queimar dentro de um vácuo. Queria ser quase impossível. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Com o tempo e tudo, ele trabalhando, tudo ele conseguiu. Então, nessa ideia de oxigênio, se você tiver, se você tirar o oxigênio, deve apagar o fogo, não é? Sim. Se você tem um vácuo, deve apagar o fogo, não é isso? Então, para responder a sua pergunta, irmão, eu não posso dizer sim ou não. Eu só posso dizer que dentro de um vácuo, você não deve poder ter fogo. Deve apagar o fogo. Entendeu? Agora, exatamente como dizer sim ou não a sua pergunta, irmão, eu não sei. Não posso dizer. Mas eu só sei que oxigênio, quando você tira o oxigênio, deve apagar o fogo. Certo? Além disso, eu não sei. Não sei. Agora eu posso procurar. Faz o seguinte. Vamos digitar essa pergunta no chat da aula e eu vou procurar mais uma resposta melhor. Pode ser? Tudo bem, pode ser. Tá bom? Durante o intervalo, entra aqui no chat ou pesquise Pastor Fábio, bota a sua pergunta. Eu vou pesquisar isso hoje à noite. Tá bom? Ok. E você pode pesquisar também, e daí a gente traz a resposta amanhã, as respostas e ver o que nós encontramos. O que acha? Pode ser. Tá bom, tá certo então. Mais uma pergunta? Pastor? Sim. Com relação aos dinossauros aquáticos, seria a mesma explicação para os terrestres? De novo, os dinossauros aquáticos, o quê? Seria a mesma explicação de extinção com relação aos terrestres? Sim, eu diria primeiro que a maioria morreram no dilúvio,
certo? Agora, é claro que não teve aquário dentro da arca, não é? Então, provavelmente os animais aquáticos, peixes, dinossauros aquáticos também, provavelmente a maioria morreram no dilúvio, mas alguns desses animais, dessas criaturas sobreviveram. O que tem que lembrar é o seguinte: quando Deus mandou Noé colocar na arca os animais, ele falou dos animais terrestres, não foi? E as aves também. Nós não temos nada na Bíblia que indica que Noé colocou animais aquáticos, seja peixes ou dinossauros, ou seja que for a espécie de animal aquático, entendeu? Então, a maioria teria morrido no dilúvio. Mas também você teve animais aquáticos que sobreviveram no dilúvio sem problema, porque eles sobrevivem na água mesmo, não é? Então você teve muitos peixes, baleias e até dinossauros aquáticos. Mas a mesma explicação, o ambiente ainda mudou. Depois do dilúvio, para um dinossauro aquático, você teria que ter menos ração, menos comida, porque a maioria dos peixes e outros animais morreram. Você teria um ambiente diferente em relação ao sol, o campo magnético, essas outras coisas também. E outra coisa que nós não falamos. Quantos de vocês gostam de comer peixe? O que vai ter mais carne? Um peixe ou um dinossauro aquático? Então, se você quer comer mais, você iria buscar ou pegar um dinossauro aquático, não é? Então, você tem várias razões que os dinossauros poderiam ter extintos. Mas, eu faço uma outra pergunta. Já ouviu falar do monstro de Lago Ness, lá perto de Inglaterra? Na Escócia? Já ouviu falar do monstro de Lago Ness? É possível que esse monstro de Lago Ness é um dinossauro que ainda está vivo? Sim. Já pensou? Já pensou que existe a possibilidade que ainda tem dinossauros vivos hoje? Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que é uma possibilidade que ainda existe. Tem outras histórias nos Estados Unidos, entre Canadá e Estados Unidos, tem aqueles lagos lá. E muitas pessoas já falaram que lá, num dos lagos, tem um monstro, entre aspas, que parece um dinossauro. Certo? Eu não sei. Nunca vi uma foto, nunca visitou lá, nunca encontrou o bicho. Mas não tem nada que diz que não pode existir ainda. Certo? Tem outra pergunta. Tem alguma outra pergunta? Pode ser. Certo. Então, já 8 horas, tá bom? Vamos fazer nosso... Podemos fazer o intervalo já, Pastor Fábio? Sim, aí os meninos aí, ó. Cláudio, a menina aí, diz aí, pode sim. Pode. Tá bom, então, vamos fazer o intervalo, certo? É para ser 15 minutos, não é? Ou devemos ir até 8h30? 15 minutos? Tá bom, então, 8h15 a gente volta para a próxima parte da aula, tá bom? E pode ser que vocês vão poder voltar para casa cedo hoje à noite. Alguém iria ficar com raiva? Não? Tá bom, então. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tá?